Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 7 de outubro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora a gente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério. Tudo você tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da beneditação dessa palavra. Que o Senhor possa sair de encontro com cura, com libertação, com salvação, enviando socorro e a providência, Pai, trabalhando na mente, na alma, no coração. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar confortando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Pai. Deus, visita a nossa nação, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, Pai. Visita o nosso país, Senhor, visita as prefeituras, visita os governos, visita os estados, eu não sei, Pai, mas que o Senhor venha fazer a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita, agradável, e nos ajuda, Pai, a sair, Pai, desse momento de dificuldade, desse momento de assolação, de ataque espirituais que está tendo, Senhor, nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Hoje a gente vai estar meditando em João 7, tá? E diz assim, Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, a gente está numa maratona e estamos no livro de João, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Diz assim: Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as suas obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Detalhe. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz e é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntaram: onde está aquele homem? Então a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por meio dos judeus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, mais uma vez eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu não venha falar daquilo que eu quero, mas somente aquilo que você vai falar aos nossos corações, no momento, João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua sempre. Amém. Então, a gente vai estar falando aqui que Jesus, ele vai à festa das cabanas. Qual era a festa das cabanas, né? A festa da cabana era uma festa, né, que acontecia anualmente ali, né, no meio dos judeus, tá bom? E era uma festa onde se reunia muita gente. E tipo assim, e a multidão ela ia. Então vamos dizer, era uma festa judaica, também conhecida como a festa dos tabernáculos. Festa da cabana e a festa dos tabernáculos era a mesma. Então, essa grande festa do ano judaico, né, ela celebrava o fim das colheitas e a comemoração da bondade de Deus. Então, tinha um fim das colheitas e aí era o começo, né, de um novo tempo, vamos dizer assim, da peregrinação no deserto. Então, também ela era derivada dos abrigos feitos dos ramos de árvore nos quais o povo pousava os 7 dias da festa. Então tinha todo um ritual, todo um rito ali das festas. Por isso que festa das cabanas, tá? Então, o que acontece? Aí o escritor de João, ele diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então, os judeus eles estavam furiosos e eles queriam matar a Jesus a todo custo. Então, a gente via, porque eles tinham uma inveja. A inveja que eles sentiam de Jesus era algo terrível, né? Então, aí diz assim no 2, mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz.
Os irmãos de Jesus falam assim, você está se escondendo? Quer dar cobertinha? Né? Você tem que mostrar as obras que você faz, né? Para que os outros vejam. Vamos continuar aqui no 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas. Mostre-se ao mundo, pois... Mostre-se ao mundo. Aí no 5 diz, pois nem seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam nele. Aí queria que Jesus mostrasse ao mundo. Aí você está fazendo esses milagres e fica se escondendo, como assim, né? Então, ao mesmo tempo que os irmãos de Jesus, né, eles davam conselho, eles não criam em Jesus, tá? Eles davam conselho, mas não criam em Jesus. É meio estranho, né? Vai se mostrar ao mundo, você não é profeta, você... Mas eles mesmos não criam. E aí Jesus, ele vem aqui, né, e diz assim, então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é tempo. Então vocês estão aqui na terra, qualquer tempo é chegado para vocês, mas para mim não. E o mundo não pode odiá-lo, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que ele faz é mal. Então Jesus, ele está mostrando as trevas, né? Então, ou seja, as trevas odeiam Jesus. Igreja, todo mundo que pratica o mal, ele odeia. Por quê? Porque você está de acordo com a vontade de Deus. Toda vez que você estiver de acordo com a vontade de Deus, o inimigo, ele vai querer te destruir. Sempre, tá? Porque se você tá de acordo com arrajo, canaçou, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai participar de fracatua, de coisas que não agrada a Deus. Então, eles odiavam Jesus. Então, era claro. Então, Jesus, ele vem no 8. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Aí Jesus, ele vai, né? Não abertamente, mas em segredo. Na festa dos judeus, e estavam esperando e perguntar, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um homem bom. Igreja, boato sempre vai ter. E outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Por quê? Porque os judeus queriam matar Jesus, tá? Então, a gente vê que a maldade deles, né, em querer destruir Jesus era porque Jesus era a luz do mundo, né? E Jesus, só de olhar para Jesus, ele já se sentia incomodado. Igreja, quantas pessoas só de olhar para mim, para você, já ficam incomodados, né? De ver a luz que há em mim, você ofusca as trevas fica furiosa. Tem gente que diz que serve a Deus, mas serve o Satanás, porque como é que pode, sabe? A pessoa ter raiva do outro, sabe? Fazer as coisas erradas e achar que tá certo e querer cobrir os seus erros. A pessoa nunca teve um encontro com Deus, é uma pessoa má, ruim, né? Porque a luz ofusca as trevas. A gente pode ver também, né, que o sistema humano que se opõe ao propósito de Deus era ferrenho, tá? Os judeus, eles estavam sendo, bem dizer assim, vamos dizer, não eram insultados por Jesus, mas estavam sendo combatidos as mentiras e as heresias. E isso, né, era o ódio, né? Eles nutriam o ódio por Jesus por causa disso, tá? Porque Jesus, ele repreende o mundo, né? E as coisas que no mundo tá. E por isso ele era odiado. Se eu e você for a favor da corrupção, da mentira, dessa política suja, todo mundo. Agora, se você é contra, você é repudiado, tá? Porque a corrupção é um câncer. Ainda não. Então, Jesus, ele não recusava ir à festa, só que ele não queria estar lá, tá bom? Ele não queria ir da maneira que seus irmãos falou para se aparecer, não. Ele queria ficar em oculto, tá bom? Jesus, ele queria ficar em oculto, ele não queria se aparecer, tá? Como assim? Eles querem que eu vou me aparecer? Não tem lógica. Não dá. Então, ele não queria aparecer abertamente, né? E ele fez bem, né? Do que seguir os conselhos dos seus irmãos. E tinha tanto boato a respeito de Jesus que era só Deus. Um falava que ele era bom, outros falavam que ele era ruim, e assim sucessivamente, né? Jesus respondeu. Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudo, né? Então eles ficaram admirados. Como assim? Como foi que este homem adquiriu tanta instrução, né? Como assim?
Ele é o próprio Deus. Jesus respondeu: meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, olha só, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, só os espirituais conseguem entender as coisas do espírito, igreja. Né? É só os espirituais, aleluia. Jesus está falando, né? Então, Jesus, ele entra para ensinar dentro dos atos ali, né? Dentro ali. E ele começa a ensinar. E os judeus, diferente da multidão, ficaram o quê? Né? Ficaram passados. Tipo, como assim? Ele nem estuda, porque a gente estuda a Torá, estuda tudo, e ele tá aí tal, tal. Como é que ele sabe, né? Quem é o mestre que ele conhecia? Ele não é um mestre conhecido. Então, assim, né? Quem é? Ele é discípulo de quem? Eita, Ramalassu de Komanai. Não, ele é o mestre. É errado. Ele é o mestre, ele não é discípulo. Aí Jesus diz: não é de mim menos, não é de mim mesmo, né? O Pai, da parte de quem enviara, tinha sido meu mestre. Então foi o próprio Deus, né? Mestre. Próprio Deus. Próprio Deus. Então eles não conseguiam enxergar, né? Por causa da religiosidade. Então a gente vê também, igreja, que é um confronto para eles, né? Jesus não ter sido ensinado por eles e saber mais que eles, né? Então Jesus deixa claro que ele veio fazer a vontade de Deus. Então, quem sinceramente, né? Quem sinceramente deseja fazer a vontade de Deus, vai acolher os ensinos de Deus e vai crer, né? Vai crer em Jesus, né? Então, só quem não consegue entender esse mistério que não crê. E diz assim, no 18, aquele que fala por mim mesmo, busca sua própria, aquele que fala por si mesmo, busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Diz assim, tem nada de falso, eu sou verdadeiro. Então, se eles reconhecessem Jesus, saberia quem ele era, né? O Messias. Mas eles não conseguem, né? Então, Jesus, ele fala que ele não aprendeu dele, ele aprendeu do Deus verdadeiro, né? Então, Deus, ele mostra a sua glória na Malassude Komanai, né? O caráter de Cristo, né? A grandeza, que ele é o eu sou, né? É a vida. No 19, Moisés não lhe deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Né, Jesus? Vocês procuram me matar por quê? Moisés não te deu a lei? Por que vocês querem me matar? Olha só que forte, né? 19. Moisés lhe deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês querem me matar? Na lei fala não matar, né? E eles tentam matar Jesus, né? Então, assim, e eles ficam ali revoltados com a situação, né? Porque eles estavam violando a lei e se orgulhavam disso, tá? Quantas pessoas é assim, né? Fala pra mim. A Jesus diz no 20, você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Os hipócritas, os falsos, é sempre assim, igreja, né? Você está endemoniado. A acusação de ser endemoniado é uma maneira de querer refutar, de querer denegrir a imagem de Jesus, sabe? Então, é terrível. E aí, né, você está endemoniado. Chama Jesus de endemoniado. Denegrindo a imagem de Jesus. Gente, quantas pessoas querem denegrir a minha imagem e a sua? Fala pra mim. Denegrindo a imagem de Jesus, pensa a minha e a sua. Né? Então, a gente vê no 21, Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado? Olha a hipocrisia, tá? Então, Jesus joga na cara dele. Não é porque veio dos patriarcas. Não foi? Isaac, Jacó e Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Então, tinha a circuncisão que Deus deu para Abraão, tá? Então, e eles, salvo que no sábado não poderia fazer nada, eles bulam a lei e circundam no sábado. Então, se a criança nasceu no sábado, eles têm que circuncidar. Então, Jesus joga isso na cara deles, tá bom? E não podia. Eles estavam fazendo isso. E faz até nos dias de hoje, tá bom? Jesus não estava dizendo que o sábado não devia ser observado, nem o regulamento, mas para eles
Porque eles tinham a teologia deles, né? Os costumes dele, a tradição deles, e eles burlavam algumas coisas do seu interesse, tá bom? Então, Jesus joga isso na cara dele. E aí, Jesus, ele vem e diz assim, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente o homem no sábado? Jesus joga na cara dele, peraí. Vocês burlam a lei no sábado, né? Circunda o menino e eu curo o homem, vocês estão irados? Como assim, né? Não julgue apenas pela aparência, mas faça julgamento justo, tá? Quantas pessoas julgam pela aparência? Então, Jesus, ele fala para mim e para você, não julguem pela aparência. Isso é tremendo. Né? Então, eles estavam julgando Jesus simplesmente pela aparência. Por quê? Porque eles eram fariseus, porque eles eram judeus hipócritas, tá bom? Judeus hipócritas, tá? Denegrindo a imagem de Jesus, os judeus hipócritas. Hipócritas. Quantas pessoas no nosso meio, assim, igreja, é muito sério, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Se na época de Jesus já tinha esse tipo de gente, vocês imaginam no dia de hoje, tá bom? Vamos continuar. Jesus é Jesus o Cristo? Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Então, assim, eles queriam matar Jesus na cara de pau. Queria. E Jesus sabia, tá bom? E é bem complicado, igreja, porque a gente vê que a hipocrisia é terrível. Jesus, por mais que Jesus tenta, eles tentam matar Jesus. E aí, então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Porque tava algo, bem dizer assim, escancarado, tá bom? Então, tava algo assim, com certeza já tava rolando lá no meio dele, essa trama maligna contra Jesus, tá? Mas Jesus tinha conhecimento, porque ele é Deus, ele esquadrinha o coração do homem, tá bom? E diz assim, aqui está ele falando publicamente e não lhe diz uma palavra, será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, como assim? A gente sabe quem ele é. Ele é o filho de José, de Maria, o carpinteiro, tá bom? Mas o Cristo não. Então, você acha? Eles estavam esperando um Cristo rico, claro, né? Então, Cristo pobre? Como assim? Um homem pobre, um carpinteiro, né? Então, eles tinham uma conclusão, eles tinham uma resposta negativa de Jesus, tá? E para eles era um insulto total. Então, como assim ninguém saberá, né? Então, eles tinham... eles acreditavam que o Messias do Antigo Testamento não poderia ser Jesus, tá? De jeito nenhum. Eles não aceitavam a igreja, tá? E nos dias de hoje, quantas pessoas não aceitam muitas vezes o teu ministério meu por sermos pobres, por sermos negra, né? Por nós viemos de família de berço. Nossa. Mas o importante é que Deus selou a minha e a sua vida. É isso que conta. Tá? O homem é vulnerável. Então, ele diz assim, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem? Vocês não conhecem, né? Se vocês conhecessem, vocês não faziam o que vocês fazem. Mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Eu conheço o Pai, tá? Porque eu venho da parte dele e vocês não conhecem. Se conhecesse, não fazia o que faz. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. É tremenda essa parte, né? Ninguém põe a mão em Jesus, tá? Porque a hora dele não era chegada. É só na hora que Deus falar, é agora. O Senhor diz assim, no livro de Lucas, né, no final, diz assim, e as trevas começou a reinar. Só ia tocar em Jesus na hora que Jesus, chegou a hora das trevas reinar, tá lá em Lucas no finalzinho, né? Então, mas essa hora não, Jesus ainda estava começando o ministério dele, então eles não iam tocar em Jesus de jeito nenhum, né? Então, eles também não conhecem, eles são super irônicos, perverso, né? Eles não conheciam Jesus e nem sabiam, porque eles sabiam que Jesus provia de Nazaré, tá? Então tem até uma parte assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Sabia que ele era filho de João, né? De João, que era filho de Maria e José.
mas sabia dos seus irmãos, mas não conseguia reconhecer o ministério de Jesus, não conseguia vê-lo como Messias, tá bom? Então isso aí é muito terrível, né? Ô, Rabalassu de Comanai, é duro, gente, é duro, é duro. Imagino, às vezes eu olho assim e falo, Senhor, até dói imaginar as coisas que Jesus passou, inocente, né? Então tentaram matar Jesus. Então, os inimigos de Jesus não tinham nenhum poder contra ele antes de chegar a hora. Só era a hora que Deus quisesse, era a hora que eles iam tocar. E foi dessa maneira. E na realidade, não foi nem os judeus que prenderam ele, tá? Quem acabou foi os soldados romanos. Então eles tentaram, mas não conseguiram. Eles não tiveram esse gostinho para a glória de Deus, porque Deus é perfeito, tá? E diz aqui, e assim mesmo, muito dentro da multidão, creram nele e dizia, quando Cristo vier, fará sinais miraculosos do que este homem fez. Então, ele quer fazer xixi? Oh, meu Deus, tira a fralda, amor. E os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei. Então o lugar que Jesus está é só para aqueles que realmente aceitou Jesus. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos? Então, eles não conseguem entender. Por quê? Porque eles eram da terra. Porque se eles fossem espirituais, eles conseguiam entender o que Jesus estava falando. No 36, o que ele quis dizer quando falou foi, procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não poderiam ir ao lugar aonde eu estarei. Para ir no lugar de Jesus é só quem renuncia, é só quem aceita Jesus, é só quem batisma, é só quem tenta levar uma vida de renúncia. Não é para qualquer um, Rabalassuda e Comanai, não é qualquer um não, tá? E esses fariseus, né, os judeus, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, né, o sumo sacerdote, os romanos, tinham depositado vários sumos sacerdotes e eles recebiam, por cortesia, título semelhante. Então, assim, eles davam, né, título. Então, assim, grandes coisas. Mas Jesus, eles não receberam, Jesus ele não recebeu o título de homem, tá? Jesus é o Messias enviado do céu. Então, Jesus diz assim, e quando Jesus ele estava falando do milagre, né, da sua morte, que ele ia ressuscitar no terceiro dia e ia ficar à direita do Pai. Então, ali era só para quem ia entender. E os judeus espalhados, né, no tempo do exílio ainda, né, e tava falando tipo do tempo do exílio, como assim que a gente não sabe, não conhece, né? Muitos judeus viviam ainda fora da Palestina, tá bom? E se achavam ainda a maioria das cidades de todo o Império Romano. Então, eles não conseguiam entender, né? Aí por isso que eles falam assim, vocês procuraram, ele diz assim, para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensinar? Então, assim, tipo, ainda eles insultavam Jesus, tá? Insultavam, Ramanassura e Midekomanaira Mandassai, né? Eles insultam Jesus de toda maneira, tá? Mas Jesus serraçou e Banassai é o próprio Deus. Aleluia. Eita Deus, que quebra cadeias nessa noite. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então, a gente vê que no 40:37 diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava mostrando que ele era a água da vida, né? Aquela verdadeira água. Então, quando ele levanta, ele mostra a autoridade dele no meio da festa das cabanas, né? Então, ele chama a atenção, né, especial a sua mensagem, porque eu sou. Então, tipo, ele deve ter ficado tudo alvoroçado. Então, a gente vê também, ele diz assim, no 38, quem crer em mim, como diz as escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. Então, se crê em Deus, né, então vai fluir rios de água viva. A gente pode lembrar da mulher adúltera, né? Jesus disse, mulher, se tu soubesse que a gente pede água, né? Então, é isso, Jesus, ele é água viva que sacia a minha, a sua vida, não tem jeito, é só com ele. Aí diz assim, e ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Porque ele diz também, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Até então ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, após a morte de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus ali em Atos, né?
Jesus sobe e tem a descida, né, do Pentecoste. Então é algo tremendo. Então a gente vê que ali com a descida do Espírito Santo de Deus, não passa a ser algo que era só sobre uma liderança, sobre um rei, sobre um juiz, sobre um profeta, passa a ser sobre toda a nação, todos aqueles que crê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, for batizado e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passa a receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Muita gente acha que o batismo é só o falar em língua, mas não. A partir do momento que você aceita Jesus, você é batizado, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Necessariamente, você não precisa falar em línguas. Línguas é um dom. Nem todos vão falar Amalasurimidekomanai, né? Mas só de você aceitar Jesus, você já passa a ser templo. O Espírito Santo de Deus passa a morar em você. Você é uma nova criatura em Cristo, tá bom? E diz assim, né? No 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é profeta. É o profeta. Então, assim, eu acho que ele é o profeta, né? Ele é o profeta. Por quê? Só um profeta poderia falar da maneira que Jesus falava, né? Porque a plenitude da obra do Espírito Santo dependia primeiramente da obra salvífica de Cristo. Então, após a morte de Cristo, né? O Espírito Santo desceria. Então, assim, ele falou, não, só um profeta pode falar dessa maneira, né? Falar com tanta veemência, né? Jesus falava da sua crucificação. Então outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Como assim? Ou desprezo, né? Como pode o Cristo vir da Galileia? Né? Então Galileia era um desprezo, né? Então, continuando aqui. As escrituras não diz que o Cristo virá da descendência de Davi. As escrituras não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde vive Davi. Aí eles começam a se questionar, né? E aí, olha só o que me acontece aqui. Aí no 43, assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então eles queriam prender Jesus, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ele era o Cristo. E também não havia chegado a sua hora, a hora das trevas reinar. E a gente vê também aqui que eles não conseguiam ver. Eles sabiam da profecia, né, de Belém, mas eles ainda não, eles tinham receio de crer que um homem de Nazaré pobre, filho de Maria e José, o carpinteiro, ia ser o Messias, né? Então aí vamos dizer aqui no 45, a incredulidade dos líderes religiosos. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote e os fariseus aos quais lhe perguntar, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, declararam os guardas, né? Então, assim, eles conseguiram perceber aquilo que eles não tinham para dar. A certeza, né? Porque os guardas sabiam que estavam em apuro se prendesse Jesus, né? Porque a hostilidade da multidão ia ser grande. Como assim? Vocês estão prendendo Jesus? Tinha uma divisão, né? E os fariseus ficaram assim, furiosos, ao mesmo tempo impressionados, né? Com os ensinos de Jesus, mas não estavam dispostos a causar dificuldade para Jesus. Eles queriam perturbar, tá? Então, e os fariseus estavam muito irritados, né? Aí diz aqui no 47, será que vocês também foram enganados e perguntaram aos fariseus? Porque eles estavam o quê? Super irritados, eles estavam indignados, tá bom? E eles repreendiam mesmo. Como assim? Porque vocês não trouxeram ele? E assim vai. Diz assim no 48, por acaso alguém das autoridades dos fariseus criou nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei, maldita. Olha só o desprezo, né? Olha o desprezo que eles dão para quem crê em Jesus, tá? Desprezam os que creem em Jesus. Olha só. Por acaso alguém da autoridade ou dos fariseus creu nele? Aí ele responde, não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então ele se refere assim, como se o povo fosse maldito por acreditar em Jesus, né? Então, assim, é algo terrível, o desprezo deles, né? No que diz respeito a Jesus. Ralé, né? Ralé, a multidão peregrina que era o povo. Então, assim, eles achavam que o povo, ralé, só ralé que cria, né? Povinho mediano, povinho pobre, né? Gente, assim, as pessoas, quando se acha superior, né? Eles menosprezam as pessoas, sabe? Pessoas que ganham dinheiro com trabalho pesado, sabe? Tem gente que tem mansão, mas sabe que tem alguém que limpa teu vaso, né? A ralé limpa teu vaso. A ralé lava tua luz, a ralé faz tua comida, né?
E eles se achavam demais, né? Eles chamam o povo de ralé, né? O maldita lei, né? Nada entende da lei. Então eles eram superior, né? Então, aí nos 50, diz assim, Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? Né? Nicodemos questiona. Então, deram a entender que nenhum líder religioso, sabe, acreditava em Jesus. Porém, Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, tomou a palavra. E ele fala, né? Exige que o povo observasse a lei, mas Nicodemos exaltou que, nesse caso, ele mesmo desconsiderava a lei. Então, é algo assim conflitante. Aí ele vê que no 51, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-la para saber o que ele está fazendo? No 52. E eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que é da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Então, houve um questionamento. Então, assim, demonstra ali que a história, né? Eles não queriam aceitar que estava ligada com Jesus. Eles não aceitavam. Tá bom? O Sinédrio não aceitava Jesus. O Sinédrio odiava Jesus. Aí Nicodemos, que teve um encontro com Jesus à noite, vem e fala isso. Então você vê, né? Então, igreja, a gente vê que não é de hoje que é essa acepção de pessoas que há essa soberba, falta de altruísmo, falta de empatia, tá? Não é de hoje. Antes da época de Jesus. E na época de Jesus foram mais assim latentes, porque as trevas estavam lutando, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque essa ralé era a ralézinha que conseguia enxergar o que eles da lei não conseguiam. Conseguia enxergar o Messias, tá bom? Que aí você venha ser humilde para aprender as coisas do Senhor, porque o nosso Jesus, ele é humilde, ele é simples. Muitos homens aí cheios da letra, cheios disso, daquilo que é cheio de disse-me-disse, de frescurite. Mas a palavra do Senhor, ela é simples, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.